Olá, pessoal! Hoje o canal Foco na Caveira vai falar sobre ressonância magnética e tatuagem. É uma dúvida muito comum os pacientes que tenham ressonância magnética questionar se pode estar agendando o exame de ressonância, será que pode causar algum tipo de queimadura e por que que isso acontece? Bom, antes mesmo de falar só sobre a tatuagem, existem algumas outras contraindicações quando nós falamos do exame de ressonância magnética. Então, portadores de marca-passo cardíaco, desfibrilador cardíaco implantável, implante coclear, clipes vasculares metálicos, prótese vascular, stent, o DIU, prótese ortopédica, fragmentos de metais no corpo, como um projétil de arma de fogo e tatuagens. Existem essas contraindicações. Agora a gente vai querer saber o porquê dessas contraindicações e quando a gente fala de tatuagem. Então, qual o problema com as tatuagens? Quando a gente fala das tatuagens, alguns corantes utilizados para formar, principalmente aí a tinta na cor vermelha, pode conter ferro, que é um elemento magnético. Então, esse ponto da tatuagem ficaria mais sensível quando submetido ao aparelho de ressonância magnética. Em outras palavras, não é a tatuagem em si é o elemento prejudicial, mas sim os elementos químicos que estão presentes em algumas cores de certos tipos de tinta utilizado pelo tatuador. E não tem como a gente saber se essa tinta que esse tatuador está usando tem ferro, não tem, qual componente que essa tinta que ele utiliza tem. Não tem como a gente saber. O que que acontece? A ressonância magnética, ela não utiliza raio-x, mas sim um campo magnético, ou seja, o magnetismo. Então, quando há o contato desse campo magnético com o ferro presente na tinta de algumas tatuagens, ele se torna o quê? Um condutor de eletricidade. E isso já é totalmente suficiente dentro da ressonância magnética para esquentar a tinta a ponto de provocar queimaduras na pele desse paciente. Isso, queimaduras de primeiro grau como de segundo grau. E ainda tem a questão de situações mais graves, como inchaço e irritações profundas. Então, o ferro presente nos pigmentos da tinta, ele vai transformar a tatuagem dentro da câmera de ressonância magnética, em uma espécie de antena. Vai ser captado um sinal, uma onda eletromagnética, que automaticamente vai conter-se uma condução de eletricidade devido à tinta e ocasionar aí as queimaduras de primeiro e segundo grau. Isso também se aplica às pessoas que têm as tatuagens cosméticas, maquiagens definitivas feitas na sobrancelha, na pálpebra, contorno dos lábios, podem conter o óxido de ferro nos seus pigmentos. Embora a gente tenha que ter a ciência que o quê? O risco de queimadura exista, tá? É muito raro um paciente apresentar lesões permanentes em decorrência de um exame de ressonância magnética. Quando há reação, frequentemente, o que acontece? Ela se limita a um formigamento, uma ardência na região do desenho, que pode aí, claro, ser totalmente controlada com o uso de uma toalha úmida, que costuma aí passar em poucas horas ou dias. E quais são as recomendações da ressonância magnética para pacientes tatuados? Então, a gente tem a questão do agendamento da ressonância magnética após 30 dias da realização, tanto das tatuagens cosméticas como as maquiagens definitivas, ok? Se realmente há a necessidade de fazer um exame mais específico de imagem, pode ser indicado a tomografia computadorizada, que não tem nenhuma contraindicação, não vai ter autoaquecimento da região da tatuagem, e muito menos em relação também às maquiagens definitivas. Qual que é a orientação que esse paciente ele tem que ter? Então, o paciente ele deve informar a equipe de profissionais da área da saúde que possui tatuagem ou a intervenção cosmética.
permanente, a maquiagem definitiva e qual parte do corpo que ela está localizada. Os pacientes com tatuagens aplicadas recentemente, eles devem evitar se submeter ao exame, tá? Porque pode causar borrões no desenho, caso ele tenha sido feita, claro, essa tatuagem tenha sido feita com pigmentos metálicos, por isso que é após 30 dias. E a pele pode estar irritada, né? Dificultando aí a distinção entre uma lesão ou uma vermelhidão pré-existente daquela eventualmente causada durante o exame de ressonância magnética. A sala de ressonância magnética, ela é muito refrigerada, tá? Então, ela deve estar sempre na temperatura recomendada pelo fabricante do aparelho. O exame varia de 40 a 60 minutos. Isso vai depender da região que vai ser estudada e o tipo de aparelho que eu estou trabalhando naquele local. Não cobrir a área da tatuagem com toalhas, cobertores, isso evita o que? O aquecimento acima do normal nos tecidos. Não usar compressas nem frias ou muito menos bolsas de gelo, pois isso pode acarretar o quê? Outros riscos da interação entre o pigmento metálico e o campo magnético. O paciente, ele deve informar para nós, profissionais da área, que estamos atendendo ele, atento a perceber qualquer sensação, aquecimento ou calor excessivo durante o exame de ressonância. Pacientes que são sedados, eles devem ser monitorados de uma maneira totalmente diferenciada, de um modo totalmente especial durante a ressonância. Então, nesses casos de sedação desse paciente, o profissional ele entra na sala de 10 a 10 minutos e começa a observar se tem alguma vermelhidão, algum suor na região que está sendo feito o exame. Espero que vocês tenham gostado, deixe as curtidas de vocês, comentários e compartilhe os vídeos. E quinta-feira, o canal Foco na Caveira vai falar sobre hepatites virais. Quais são as causas, os sintomas e os principais tratamentos. Então, já ativa o sininho e não percam. Quinta-feira, no canal Foco na Caveira. Até lá!